obrigado por você estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A família da Graça se sente muito honrada por receber a cada um dos nossos convidados nessa noite. Nós estamos começando hoje uma nova série, uma série de ministrações que tem 5 capítulos e que tem como tema o que fazer. O que fazer em diversas situações que são do nosso cotidiano, da nossa vida prática, que muitas vezes as pessoas têm tanta dificuldade em transportar a sua fé, o seu conhecimento da palavra para a sua vida prática, para a sua vida diária. Então nós vamos estar meditando sobre o que fazer quando estamos confusos, o que fazer quando tudo dá errado, o que fazer quando tudo dá certo, o que fazer quando estamos sendo atacados, o que fazer quando tudo muda de repente. Vamos estar meditando nos próximos domingos, a partir de hoje, nessa nova série, o que fazer. E eu convido você nesse momento para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Se você tem a sua Bíblia em mãos, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Vamos ler a partir do 36 ao 46. Também, se você preferir, pode usar o seu smartphone ou até mesmo acompanhar a leitura em um dos nossos telões. O que fazer quando você está confuso? Mateus 26, de 36 a 46. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela 2ª vez Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai nosso que estás nos céus, que se assenta no mais alto trono e que governa todo o universo. Como é bom estarmos juntos como igreja em Tua presença e começarmos esta semana com a palavra da vida, com a palavra da fé, com a palavra da vitória em nossos corações. Meu Pai, nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus, humildemente, que o Senhor tome a nossa mente, o nosso coração e venha dominar os nossos pensamentos e sentimentos, aquietando a nossa alma e trazendo ao nosso coração a esperança, a alegria, a paz que o mundo não conhece, mas que aqueles que temem ao Senhor podem desfrutar. Nós oramos pedindo que esta palavra se torne uma palavra rema, uma palavra pessoal, uma palavra direta, uma palavra que venha de encontro às nossas necessidades. Fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Posso ouvir mais um aplauso ao Senhor Jesus, porque Ele é tão bom. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A vida é muito complexa, ela é cheia de muitas situações e de muitas variáveis.
A vida é cheia de momentos bons, de momentos alegres, de momentos em que estamos tão entusiasmados, estamos vibrando, estamos felizes, estamos de bom humor, estamos de alto astral. Mas também há momentos na nossa vida em que estamos mal, em que estamos desanimados, em que estamos para baixo, em que estamos passando por situações muito difíceis e angustiantes. Assim é a vida. Mas o objetivo aqui é encontrarmos na sabedoria de Deus respostas para o que fazer quando estamos confusos, quando estamos perplexos, quando estamos diante de uma situação e que não estamos entendendo nada, e muito menos o que fazer. O objetivo dessa série é mostrar, em primeiro lugar, que Deus não muda. A gente muda, mas nele não há mudança nem sombra de variação. Ele permanece inabalável. Ele é uma rocha eterna, e bem-aventurados são aqueles que põem nele a sua confiança, pois jamais serão confundidos, jamais serão abalados. Em segundo lugar, saber que esse Deus perfeito tem um plano perfeito para as nossas vidas. Tem um plano que é sempre o melhor. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, e ainda que não estejamos entendendo o que está acontecendo, Ele sabe o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, e Ele fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Em terceiro lugar, esta série tem como objetivo nos levar a estarmos mais focados nas coisas que dizem respeito à vontade soberana de Deus para a nossa vida, do que propriamente nas circunstâncias que nos afligem. Isto é, o objetivo é que nós estejamos aprendendo a buscar a vontade de Deus em meio às situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Porque afinal de contas, não adianta apenas termos o fundamento da fé. É importante, quando estudamos a Bíblia e conhecemos a respeito da graça, da salvação, do pecado, do perdão, até mesmo sobre anjos e demônios, ou sobre quaisquer que sejam os temas interessantíssimos da palavra, nos quais queremos nos debruçar e aprofundar o nosso conhecimento. Mas uma coisa precisa ficar claro para nós: nenhum conhecimento bíblico e nem mesmo nenhum fundamento, afinal de contas o fundamento é um lastro, ele é suficiente para resolver as questões do nosso dia a dia. Não importa o quanto você compreenda a respeito de qualquer tema divino, se você no seu dia a dia, no seu relacionamento em casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu trabalho, nos seus dilemas pessoais, existenciais, nas suas crises, nas dificuldades que você vive no seu dia a dia, não souber aplicar a sua fé, de nada valerá. Então nós estaremos falando de uma maneira muito simples nos próximos dias sobre como aplicar a nossa fé às situações que todos nós estamos enfrentando, especialmente nesses dias onde há tanta pressão, há tanta coisa acontecendo ao nosso redor e também na nossa vida como discípulos de Jesus. Será que você nunca teve que enfrentar um momento da sua vida em que você se sentiu confusa, ou que você se sentiu completamente desnorteado, sem saber o que fazer diante das circunstâncias? Eu acredito que todos nós já passamos por uma situação assim, um momento de perda, um momento em que aconteceu algo inesperado e nós perdemos, quem sabe, uma pessoa amada, um membro da família, ou perdemos o emprego e nos vimos de repente numa situação inesperada do ponto de vista profissional, uma crise no relacionamento conjugal, o fim de um relacionamento, algo traumático, algo que colocou você em uma situação para a qual você não estava preparada. Talvez uma mudança geográfica, ter que se mudar de lugar, deixar as pessoas que você ama, deixar o convívio de muitas pessoas com as quais você nutria um relacionamento, uma amizade, e ter que se deslocar para viver em uma outra cidade, para viver em um outro país. Talvez uma decisão importante que você teve que tomar ou tem que tomar. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu imagino que alguns de nós estão passando por dilemas assim e precisamos tomar uma decisão importante e fundamental com respeito à nossa vida ainda esta semana. E esta lista poderia continuar indefinidamente. Mas de fato, a história que nós lemos hoje de Jesus no Getsemane, ela fala de um pano de fundo para a ministração que nós queremos trazer ao coração da igreja. Jesus está vivendo o momento mais sombrio da sua vida, o momento mais angustiante, mais doloroso, mais difícil de todo o seu ministério.
Evangelho. Jesus está com seus discípulos no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, na noite de quinta-feira, a quinta-feira da paixão, que é a noite quando ele é traído por Judas e entregue para ser crucificado. Mas é interessante lembrar que no domingo anterior, Jesus entrou na cidade de Jerusalém e foi aclamado por uma multidão como rei de Israel. Ele entrou montado num jumentinho e as pessoas fizeram um cortejo, uma procissão, e ali colocando mantos e palmas de plantas, ele foi passando e eles gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A vida é assim. A vida tem momentos tão bons de celebração, de auge. Há momentos tão importantes e tão alegres, onde estamos celebrando a vitória. Mas imediatamente Jesus está vivendo agora um momento tão difícil. Na quarta-feira, Judas já havia negociado, um dos seus 12 discípulos mais chegados, já havia negociado com os sacerdotes para matar Jesus, vendê-lo por 30 moedas de prata. Agora, na quinta-feira, depois de celebrar a última ceia com seus discípulos, segundo o rito da Páscoa de Moisés, Jesus vai ao jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, orar, porque ele sabe que vai morrer. Ele sabe o que está para lhe acontecer. Ele sabe que a mesma multidão que o aclamou rei vai agora rejeitá-lo e preferir Barrabás a ele. Ele sabe que ele vai ser traído. Ele sabe que ele vai ser abandonado por todos os seus discípulos e todos vão fugir e deixá-lo sozinho. Ele sabe que alguns deles vão negar até mesmo que o conheceram. Jesus está prestes a viver o pior momento da sua vida, mas o mais importante é que ele sabe que essa é a vontade de Deus. Ele sabe que para isso ele veio. Ele sabe que veio exatamente para morrer pelos nossos pecados. Mas pare para pensar um pouco. Você também não ficaria confuso aqui? Você também não faria uma oração do tipo, o que Jesus falou para Deus: Pai, eu sei que eu sou seu filho, eu sei que você me ama, e eu sei que você sabe o que está prestes a acontecer comigo, eu sei que você sabe a dor que eu vou sentir. Será que não existe uma forma de ser diferente, de acontecer de outra maneira? Esse foi o momento em que Jesus, na sua humanidade, expôs a sua fraqueza, expôs a sua angústia, expôs o que estava acontecendo no seu coração como homem. Embora determinado a fazer a vontade de Deus e ir até a morte, morte de cruz, ele agora compartilha com seus discípulos o seu coração. Ele fala para eles: olha gente, fiquem comigo, eu estou angustiado, a minha alma está abatida até a morte. E ele fala para Deus estas coisas. E eu queria dizer para você que talvez você esteja passando por um momento tão difícil, e uma das coisas que você precisa exercitar é abrir seu coração com alguém, é compartilhar o seu peso, a sua carga com outros, é falar com pessoas a respeito do que está te entristecendo até a morte. Não guardar isso para você, porque até o nosso mestre, na sua humanidade finita, ele buscou amigos para estarem com ele naquela hora de dor e abriu seu coração com eles. E desta forma o Evangelho registra e nos revela a humanidade radical de Jesus. Ele foi como um de nós, ele foi como eu e você. Portanto, não tente resolver tudo sozinha, não tente guardar tudo para você. Você não é um super-homem. Abra o seu coração, compartilhe a sua carga, reparta o que está passando com você, o que você está sentindo, o que você está sofrendo, o que você está vivendo. Não com qualquer um, mas com pessoas que lhe amam e com pessoas que podem lhe ajudar. Mas em segundo lugar, Jesus busca a presença do Pai. E ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice de sofrimento. E ele diz isso 3 vezes a Deus. E desta maneira revela também o seu lado humano conversando com Deus. E talvez o que você está passando, o que você está vivendo, seja uma oportunidade para que você se aproxime mais de Deus, para que você busque mais o Senhor, para que você aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando, para que você se relacione em uma base muito mais firme, muito mais intensa com Ele. Essa história
história é tão importante, porque ela traz princípios que são muito práticos para que eu e você possamos aplicar em nossa vida quando estamos vivendo uma situação de confusão. Em primeiro lugar, reconheça que Deus é bom e Ele não vai lhe deixar confuso. Reconheça que Deus é bom e Ele não vai lhe deixar confuso. Deus não é Deus de confusão. Se você está passando por um momento de confusão, se você não sabe o que fazer, saiba que o teu Deus é o Deus que tem as respostas, é o Deus que quer trazer respostas para você, é o Deus que está disponível e acessível a você por meio de Cristo Jesus, para que você possa encontrar as respostas que você está buscando. No Salmo 32, a partir do verso 8, Davi diz: o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Quando nós enfrentamos um momento de confusão, quando nós enfrentamos um momento em que nos sentimos absolutamente desamparados e impotentes, nós precisamos compreender que existe uma garantia da parte do nosso Deus, de que Ele está conosco para nos guiar. Ele diz: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Põe a sua mão no seu coração, feche os seus olhos, ouça Deus falando com você nesse momento. Pare um pouco, reconheça que Ele é bom e que Ele não vai lhe deixar confuso. Ouça o que diz o Senhor: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-la, eu vou orientá-lo. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor, porque Ele é o seu guia, porque Ele é o seu mestre, porque Ele é a sua luz, porque é Ele quem te dá a direção, porque Ele não te deixa confuso. Uma coisa interessante que esse texto diz é: não seja como uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula. Eu gosto dessa figura de linguagem porque ela é muito forte. Davi está dizendo: nós não somos seres irracionais, nós não somos bestas, nós não somos como o cavalo ou a mula que precisam de rédeas, de cabresto. Nós somos capazes de compreender a vontade de Deus. Portanto, não haja como um ser irracional, porque muitas vezes é assim que nós estamos agindo, em meio às dificuldades, quando estamos passando por dificuldades e problemas que nos deixam confusos, desnorteados. Nós, ao invés de buscarmos a sabedoria de Deus, nós começamos a ficar reativos, impulsivos, imprevisíveis, intempestivos. Nós fazemos coisas irracionais. Aquele que facilmente se ira fará loucuras, diz a Bíblia. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Para conduzir um cavalo ou uma mula, o cavaleiro precisa então colocar nele as rédeas, o freio, o cabresto, para que possa guiá-lo, para que possa conduzi-lo, à base muitas vezes de chicotadas. Você não precisa esperar que Deus use isso na sua vida. Você não precisa esperar que o pior aconteça, que você se arrebente, que você bata a cara na parede, que você sofra as consequências desastrosas da sua estupidez ou da sua insensatez. Não sejamos ignorantes quando em meio à confusão e o caos. Nós temos um Deus que é o nosso guia, nós temos um Deus que é a nossa luz. Quem segue ao Senhor não está em trevas. Não se entregue à confusão. O texto diz: os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Sabe o que isso significa? Que no meio do seu desespero, da sua angústia, Deus é aquele que vem te abraçar, Deus é aquele que pode te consolar, Deus é aquele que perfeitamente pode trazer conforto à tua alma. Jesus sabia disso.
E a Bíblia diz que enquanto ele orava, a presença de anjos o confortavam. Quantos de nós já passamos por momentos assim, de desespero, de agonia, de confusão, e o único lugar onde encontramos paz, consolo e direção foi a presença do nosso Pai. O salmista diz: todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. E no momento que eu leio esse texto, imediatamente uma seta do inimigo vem ao meu coração, uma pontada de culpa, porque o texto diz: alegrem-se vocês que são corretos, regozijem-se, festejem, fiquem contentes, cantem de alegria, todos vocês que são obedientes. E eu penso: será que o que eu estou passando não é resultado do meu pecado? Será que o que eu estou vivendo não é por causa de alguma coisa errada que eu fiz? Mas, amados, em tempos de confusão, a palavra do Senhor está dizendo: alegre-se, não por aquilo que você fez ou deixou de fazer, mas por aquilo que o Senhor tem feito. É por causa da sua obra na cruz, é por causa do seu sangue que está sobre nós, que fomos perdoados e lavados de toda iniquidade, e agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apodere-se do fato de que Deus é o teu guia, Ele é a tua luz e Ele está sempre com você. Não importam os teus pecados, não há mais condenação sobre a tua vida. Ele é o Deus que te perdoa e te restaura. Em Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Quando em meio à confusão e o caos nós aprendemos a agradecer a Deus, e com um coração cheio de gratidão nós lidamos com as situações, nós estamos fazendo isso de maneira piedosa, de maneira correta, e isto é agradável a Deus. Nós não apenas aprendemos a lidar com as dificuldades e os problemas de uma forma mais espiritual, mas nós também começamos a focar menos nos problemas, menos nas dificuldades, menos nas circunstâncias e mais naquele que é poderoso para trazer a resposta, a solução para o que estamos enfrentando. Jesus fez exatamente isto. E esse é o grande exemplo do nosso mestre. Ele disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus vai buscar a presença de Deus. Jesus vai buscar o Pai em oração. E por que ele está fazendo isso? Porque apesar da sua angústia, apesar do que ele está sentindo em termos de dor, ele sabe que a presença de Deus é poderosa para trazer direção. Ele sabe que o Pai não o abandonaria e o deixaria em confusão. Ele sabe que a presença do Pai é a única forma de ser consolado e confortado em meio a tudo que ele está enfrentando, porque este não era um momento para ele viver sozinho, mas para viver na presença e na companhia do Pai. Não sei o que você está enfrentando agora, não sei que nível de confusão está acontecendo na sua mente, mas eu quero te dizer em nome de Jesus: pare, reconheça que Deus é bom, Ele não vai te deixar em confusão. Ele é o teu guia, Ele é a tua luz, Ele é aquele que consola o teu coração, e Ele está contigo em nome de Jesus. Em segundo lugar, busque orientação de Deus para cada situação específica. Às vezes as nossas orações são tão triviais, são tão genéricas. Nós oramos sempre: Deus, obrigado por esse dia, Deus, abençoe esse dia, Senhor, tenha misericórdia de mim, das coisas que eu estou enfrentando, dos problemas que eu estou passando. Deus, em nome de Jesus, que seja um dia bom, me guarde de todo mal. Amém. Essa oração é uma oração boa, pelo menos você está orando, mas aprenda de maneira prática a orar por cada situação específica, porque para cada
cada situação específica, Deus tem respostas para você. Comece a buscar a Deus diante de cada situação, com esse desejo no seu coração de saber, de conhecer a vontade, a direção de Deus para a sua vida. Busque a direção de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5, um dos versículos mais apreciados por aqueles que estão buscando direção de Deus, diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Quando nós reconhecemos que Deus é a resposta, Ele não apenas tem as respostas, Ele é a resposta para cada situação, para cada momento, para cada dificuldade que nós estamos vivendo. Deus tem uma resposta para você, Deus tem uma direção para você. É uma questão da gente pedir a sabedoria e a orientação de Deus para cada coisa que a gente está enfrentando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Imagino que os discípulos que registraram esse momento na vida de Jesus o viram não apenas se colocar de joelhos diante do Pai, mas o viram também se prostrar e colocar o seu rosto em terra. Jesus colocou o seu rosto no pó, Jesus colocou o seu rosto no chão. E aqui nós temos uma outra figura muito poderosa, porque embora sendo Ele o Filho de Deus, que nos ensinou que Deus é Pai, que nos ensinou a nos relacionarmos com Deus como nosso Pai, foi Ele quem nos ensinou a orar Pai Nosso, que nos ensinou a chamar Deus de Abba, Pai, que significa paizinho, papai. Foi Jesus quem nos ensinou este relacionamento de intimidade, de filhos com o Pai. Neste momento vemos Jesus fazendo algo tão inusitado. Quando uma pessoa estava diante do imperador ou de autoridades, elas se prostravam e se colocavam assim absolutamente rendidas, com o rosto em terra, em sinal de completa humildade e humilhação. Muitas pessoas fizeram isso com o próprio Jesus, enquanto Ele no seu ministério curava, abençoava, libertava cativos e oprimidos. Muitos eram os que o procuravam e se prostravam a seus pés e beijavam os seus pés. E agora vemos o próprio Filho de Deus no momento da sua angústia, se humilhando diante do Pai. Ele sabe que Deus é seu Pai, mas Ele sabe também que Deus é Senhor. E ouça uma coisa: tão importante quanto buscar a Deus no momento da confusão é buscarmos a Deus da forma correta. Porque às vezes nós buscamos a Deus diante do problema, diante da luta, da dificuldade, mas nós não estamos nos humilhando, nós não estamos nos prostrando, nós não estamos colocando o nosso rosto no pó. O Filho de Deus fez isso. E o que isso significa? Que para buscar o favor do Rei, para buscar a graça do Pai, eu preciso fazer isso de maneira correta. Me jogar no chão, segundo o modelo de Cristo Jesus aqui, significa abrir mão de toda e qualquer prerrogativa. Eu não vou a Deus para dizer a Ele o que Ele tem que fazer na minha vida. Eu vou a Ele para que eu possa ouvir dEle o que Ele quer da minha vida. Eu não vou a Deus com direitos, mas com meu coração inteiramente rendido, sabendo que sou indigno e pecador. Talvez para nós seja mais fácil esta compreensão, porque quando nos prostramos diante do Senhor, reconhecemos imediatamente a sua santidade e a nossa fraqueza, o nosso pecado está diante de nós. Mas Jesus era sem pecado, Jesus era inocente, Jesus era o próprio Filho de Deus. Por que então Ele tinha que se prostrar? Porque Ele tinha que colocar o seu rosto em terra? Porque Ele tinha que fazer isso diante dos seus discípulos no momento mais terrível da sua vida, para que eles pudessem compreender a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor. Quando vamos à presença do Pai buscá-lo, para entender a sua vontade, os seus propósitos, para receber dele a sua direção, nós precisamos ter um coração humilde e rendidos a ele. Nós precisamos receber a boa notícia, e esta é exatamente a boa nova do Evangelho. Deus não te abençoa pelo que você é ou pelo que você faz, Ele te abençoa por causa da graça, por
causa do amor, por causa do seu favor. Se o buscarmos da maneira correta, Ele nos ouvirá, Ele nos abençoará, Ele olhará nos nossos olhos e dirá: filho, eu te amo, filha, eu te amo, eu já te perdoei, e o meu grande amor está sobre você, e a minha graça já te alcançou, e aqui está a sabedoria que você precisa. O texto de Tiago diz que a todos dá generosamente e não lança em rosto. Eu fico impressionado que aqui o apóstolo está dizendo que quando nós oramos e pedimos a sabedoria de Deus, ele não diz assim: toma então essa sabedoria aí, seu burro, tu não sabe fazer nada, tu só faz coisa errada, lá vem você de novo, toma aí a sabedoria que você está precisando. Não é isso que você quer? Vê se faz alguma coisa certa na vida, vê se toma vergonha nessa cara e começa a andar direito. Toma aí a sabedoria que você está me pedindo. Não é dessa maneira que Tiago está dizendo aqui no original. Ele está dizendo: o Pai é tão generoso que aqueles que pedem de coração e com a atitude correta, Ele dá sem envergonhar, Ele dá sem lançar em rosto, Ele dá sem fazer cobranças, Ele dá dizendo: está aqui, filho, a sabedoria que você me pediu é tua, para que você viva uma vida abençoada na minha presença, porque esse é o meu propósito para você, que você seja bem-aventurado, que você seja feliz, porque você é meu filho, porque você é minha filha. Oração então é pedir sabedoria a Deus e receber de Deus a sabedoria e a resposta que estamos buscando de várias maneiras. É muito importante entender isso, porque a resposta de Deus pode vir a nós na forma de um pensamento, de um insight, de um flash, de uma estratégia, de uma luz. Quando a gente vai orar e dizer: Deus, eu não sei o que fazer, Deus, eu estou totalmente perdido nessa situação, Senhor, eu estou tão confuso, eu estou tão angustiado, me dá uma luz, me dá sabedoria. De repente acontece de Deus dar uma ideia, vem um pensamento, vem uma perspectiva, vem alguma coisa que eu não estava enxergando. Na tua luz vemos a luz, eu começo a ver coisas que eu não estava vendo antes. Este é o mistério da oração. Quando você ora, Deus abre o seu entendimento, Deus te dá o espírito de sabedoria e de revelação. A outra forma é que Deus pode direcionar você para uma passagem das Escrituras Sagradas. Deus pode levar você a um versículo da Bíblia. É tão interessante isso, que em momentos de angústia, que você está buscando a direção de Deus, você começa a folhear a palavra e de repente Deus acende um versículo, Deus mostra uma palavra, um texto que você já leu tantas e tantas vezes, mas aquilo se torna um rema de Deus para você, ou seja, uma palavra específica, uma palavra direta, uma palavra que atinge o seu coração, enche você de fé, enche você de entendimento, e você diz: é isso, Deus está falando comigo. Ele te dá uma palavra viva para que seja direção para o teu caminho, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar um amigo. Você começa a orar, você diz: Deus, me ajuda, me dá uma direção. De repente você sai, uma pessoa te encontra na rua e fala com você uma palavra, e você diz: Deus está falando comigo. Talvez alguém que você nem conhece. Deus às vezes usa até um ímpio, uma pessoa estranha. Deus é tão tremendo e misterioso. Ele pode mandar um irmão mandar uma mensagem de WhatsApp para você, naquele exato momento você abre o texto: meu Deus, é isso que eu estava precisando ouvir. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos já passaram por experiências assim? Isso é uma coisa muito prática. Ou então Deus pode simplesmente mudar as circunstâncias. Você está aflito, você está angustiada, você está orando, você está pedindo: meu Deus, e de repente no dia seguinte começa uma pessoa, liga, outro faz outra coisa, você diz: que isso? Está mudando tudo, meu problema foi embora. Sem eu saber como, Deus começou a mover, Deus agiu, as coisas foram mudando, as circunstâncias foram mudando, de repente tudo está diferente. Você se angustiou tanto, você se preocupou tanto, e Deus tomou a direção e o controle e fez as coisas mudarem a seu favor. Você fica de braços cruzados: eita, ainda bem que eu nem fiz nada para não atrapalhar o agir de Deus. Deus foi na minha frente e desembaraçou os meus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem muitas maneiras através das quais Ele nos responde com a sua sabedoria, mas existe uma forma dolorosa que talvez você não goste muito de ouvir nessa noite, que é quando Ele permite que você passe por esse problema,
por essa dificuldade, por essa dor, para aprender a sabedoria dele através da experiência. Muitos de nós gostaríamos de que sempre fosse assim, que as respostas de Deus sempre fossem aquelas que nós estamos esperando. Mas às vezes Deus nos leva ao ponto final dele, em uma situação específica, para que eu e você aprendamos a sabedoria dele através dessa experiência. Isso nos traz ao terceiro e último ponto dessa mensagem: submeta a sua vontade ao Senhor e ponha nele toda a sua confiança. Se este é o momento mais difícil que você está vivendo na sua vida, se este é o momento que você entrou aqui com seu coração angustiado e desesperado, se você entrou aqui para ouvir algo de Deus, é o Espírito de Deus quem está falando ao seu coração. Coloque a sua confiança nele e submeta a sua vontade completamente ao Senhor. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Será que você pode orar assim? Põe a sua mão no seu coração, feche os seus olhos mais uma vez e diga: meu Pai, que seja feito não como eu quero, mas como tu queres. Mais uma vez, meu Pai, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não é fácil nos submetermos, não é fácil rendermos a nossa vontade, mas se nós não o fizermos em determinadas circunstâncias, nós nunca receberemos o benefício total das bênçãos que Deus tem para liberar sobre a nossa vida, em termos de sabedoria e orientação, nessa situação específica que estamos vivendo. Jesus estava dizendo para Deus: Pai, eu não quero continuar com isso, está difícil, está doendo, está sendo muito angustiante e doloroso para mim saber de tudo que vai acontecer comigo a partir dessa noite. E eu queria te pedir, do fundo do meu coração, se fosse possível, se houvesse uma outra possibilidade, se houvesse uma outra maneira de resolver essa equação do pecado, da salvação da humanidade, por favor, não me deixe beber esse cálice de sofrimento. Mas aqui está o segredo da oração de Jesus: eu reconheço a tua soberania, que tu estás comigo, que a tua vontade é o melhor, e por mais doloroso que seja, eu submeto a minha vontade a ti, meu Pai. Em Hebreus 5, versículo 7, temos um dos textos mais enigmáticos da Bíblia sobre o que aconteceu nesse momento no jardim do Getsemane. Diz o texto: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Como assim? Eu leio esse texto e fico perplexo, porque o texto está falando exatamente deste momento. Em que momento Jesus clamou para que Deus o livrasse da morte? Em que momento Jesus levantou a sua voz e com lágrimas, suando sangue, na presença do Pai, em angústia de alma até a morte, pediu ao Pai que, se possível, lhe fosse tirado este cálice de sofrimento? E agora o texto diz que as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Mas naquele momento, não vemos que Deus o livrou da cruz, mas sabemos sim que Deus o livrou da morte. Que bênção incrível recebemos todos nós como resultado da obediência de Jesus Cristo. Recebemos a salvação e a vida eterna. E que bênção incrível receber o próprio Jesus por causa da sua obediência, a glória eterna, o nome sobre todo nome, o lugar mais exaltado sobre todo o universo. E este é o exemplo que Jesus deixa para mim e para você. Ele foi obediente até a morte, e morte
morte de cruz, mas o Pai não o deixou na sepultura. Os cordéis da morte não puderam detê-lo. Pela glória do Pai e pelo poder do Espírito, ele foi ressuscitado ao terceiro dia. E é por este mesmo poder que, não importam as circunstâncias que você esteja enfrentando, você é mais que vencedor por aquele que te amou. Não importa se na vida ou na morte, não importa se anjos ou demônios se levantam contra você, não importa se o inferno inteiro está vindo contra você nesse momento. Há um Deus soberano e fiel, que sabe tudo que você está passando, e certamente lhe conduzirá em vitória, a despeito de qualquer que seja o resultado. Você só precisa confiar nesse Deus tremendo e fiel. Que exemplo de confiança Jesus nos deixou. Que exemplo de confiança. Amém. Vou me lançar no centro da tua vontade, do teu propósito, ainda que esteja sendo difícil e doloroso para mim. Eu creio e confio que o melhor está por vir, que o Senhor vai transformar tudo isso em um grande milagre, um milagre que vai abençoar não só a minha vida, mas a vida de muitos, muitos, muitos que hão de crer através do meu testemunho. Ele foi vitorioso porque foi à cruz. Suas orações foram atendidas porque ele se submeteu à vontade do Pai. Em Filipenses, mais uma vez, nos versículos 6 e 7 do capítulo 4, Paulo diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Pare, reconheça que Deus é bom e Ele não vai te deixar confuso. Busque a orientação, a direção de Deus, a sabedoria de Deus em cada situação específica que você está vivendo. E finalmente, submeta, renda a sua vontade à vontade soberana do Senhor e confie que Ele tem o melhor para você. Somente assim poderemos deixar o jardim da confusão vitoriosos e nos assentarmos com Ele em glória nas regiões celestiais, por aquilo que Ele fez e fará por cada um de nós. Que Deus te abençoe rica e poderosamente esta semana, em nome de Jesus. Eu quero orar